Você conhece um cara chamado Safat, Gadiel, Gatti, Emiel? Você já ouviu falar desses caras? Eu vou te falar uma coisa, você sabe quem são esses caras, mas você nunca ouviu falar deles. E esse é um dos motivos principais do porquê você deve assistir esse vídeo. Fica comigo até o final que eu vou te mostrar o porquê você não sabe quem são esses caras, mas no fim você sabe sim quem são. Eu fiquei tão puto com algumas coisas que eu vivenciei que eu decidi gravar esse vídeo porque eu vi que as pessoas elas estão pedindo socorro em silêncio a respeito desse tema e muita gente não sabe nem o porquê isso acontece, nem muito menos o que fazer e também não sabem a proporção do quão problemático isso pode ser. A gente está falando de coragem. A coragem, ela pode ser interpretada de várias formas, mas acho que todo mundo minimamente consegue reconhecer um homem corajoso. Eu lido com muitas pessoas no meu dia a dia. Então, eu empreendo, eu vendo, eu converso com muita gente, eu converso muito no meu Instagram com meus seguidores e um padrão comportamental que eu consigo reparar nessa galera, além do vitimismo, além de querer culpar todo mundo, é a covardia. Essa covardia ela é imputada dentro, enraizado no coração das pessoas e elas mesmas talvez não consigam perceber o quão sério isso é. E isso gera uma masturbação mental horrível no coração e na mente dessas pessoas, porque todo mundo que eu converso, e isso eu tô falando da minha experiência, sobre querer empreender, sobre construir empresas, sobre faturar, constituir família, alcançar objetivos maiores. E quando eu falo maiores, eu tô falando de coisas grandes mesmo. Não é você comprar um terreno financiado no Minha Casa Minha Vida e construir um barraco na sua cidade e morar para sempre aí. Eu não tô falando sobre isso e também não tô criticando esse lifestyle, mas eu tô falando de construir coisas grandes, de construir coisas que vão deixar legado, construir e fazer coisas relevantes aqui no mundo. Eu tô falando sobre isso. As pessoas, elas querem isso, mas elas não estão dispostas a pagar o preço. E aqui a gente entra num negócio que talvez seja um pouco clichê. Vai ter que pagar o preço e o caramba, acho que isso é um dos negócios mais citados por coaches, por mentores e por toda essa coisa, livros de autoajuda, mas não é sobre isso que eu quero falar especificamente, pagar o preço de uma forma mais profunda. Porque todo mundo quer tudo, mas nem todo mundo paga a porra do preço, né? Ninguém está disposto a fazer. A gente está vivendo, a gente está diante de uma geração fraca. E eu falo isso porque eu estou no campo de batalha, vivendo e lidando com esse tipo de gente. Graças a Deus, eu fui criado num ambiente onde meu pai, minha mãe e os meus irmãos me ensinaram desde cedo a ser um homem corajoso. Para você aprender a criar um comportamento novo que vai te aproximar de um objetivo maior, você não precisa estudar igual um maluco, comprar livro de autoajuda e ficar vendo vídeo motivacional, não. Você quer uma dica? Você não precisa de exemplo de casa. Você pode olhar para a humanidade, você pode olhar para a história, olhar para o passado, olhar para pessoas que construíram coisas relevantes, que morreram e deixaram um legado e até hoje são citadas. O que esses caras fizeram? O que esses caras têm em comum? Por que esses caras são citados até hoje? Por que essas pessoas que morreram há, 200 anos atrás, 500, 1000 anos atrás, por que elas deixam história? Por que elas estão sendo citadas até hoje? E você vai perceber que no fundo, entre todas elas, existiu uma dose muito exagerada de coragem e uma covardia insignificante na vida dessa pessoa. É impossível, cara, você querer construir coisas grandes se você não tem coragem, bicho. E deixa eu te explicar a falta de coragem que você tem na sua vida. Você não tem coragem de acordar mais cedo. Eu não tô falando pra você acordar às 5 da manhã e tomar banho gelado, não, mas você não tem coragem de acordar mais cedo. Você não tem coragem de arriscar coisas pequenas, porque você está sempre precisando ou sempre exigindo garantias em troca das suas atitudes. Você sempre quer que as pessoas resolvam as coisas para você. Você ainda acha que é sua mãe e seu pai que tem que resolver sua vida. Você ainda não consegue tomar atitude de forma independente porque as pessoas ficam dando pitaco na sua vida. Você nunca vai ser uma pessoa corajosa desse jeito. Você nunca vai ter autonomia na sua vida para tomar atitudes, ter passos de fé sem garantia, porque as pessoas ainda mandam em você indiretamente. Enquanto isso não cessar, você vai ser uma pessoa covarde pro resto da sua vida, porque quando você é covarde consigo mesmo, é impossível você ser uma pessoa corajosa pro mundo. É impossível você carregar coragem se você se acovarda diante de micro decisões. Na hora de falar não pros amigos que te chamam pra coisas que não vão te levar a lugar nenhum, você não tem coragem, você se acovarda. Quando você é chamado pra um projeto que não faz sentido, você tem medo de falar não, você se acovarda. Falta coragem pra você falar as coisas. Quando as pessoas dizem coisas maldosas a seu respeito, você tem medo de se posicionar,
você se acovarda diante de coisas que você acredita? Como é que você vai ser relevante? Como é que você vai construir coisas grandes se no micro você não tem coragem de se posicionar? Eu tive que investir muito dinheiro que eu não tinha para chegar onde cheguei. Eu tive que dar muito passo de fé para chegar onde eu cheguei. Eu vou te falar uma coisa, eu não cheguei nem perto de onde eu gostaria de chegar, mas eu tô muito longe de onde eu tava. Eu tô muito mais perto de onde eu quero chegar hoje do que quando eu comecei. E vou te falar uma coisa, cara, eu sou um cara corajoso, porque sempre que eu olho para a palavra, assim, eu sou um cara cristão, olho para a palavra, para a Bíblia, eu vejo que Deus nos deu espírito de ousadia e não de covardia. E eu não preciso de mais nada. E aí eu começo a olhar para as histórias da Bíblia, eu começo a entender que o mundo, ele não tem espaço para covarde. Quando eu te perguntei no início sobre aqueles nomes, você não conhece, mas posso te falar uma coisa? Você não precisa ser um leitor da Bíblia e um cara teólogo para saber quem que é Josué e quem que é Caleb. Se você não conhece, provavelmente você já ouviu falar em Josué e em Caleb. Deixa eu te contar uma coisa. Moisés, ele mandou 12 caras para espiar a terra prometida. Basicamente ele falou assim, ó, vai lá, vê como é que funciona essa terra prometida aí e traga para mim feedback, reporte sobre isso. E ele mandou 12 pessoas, 12 homens, né, como espias. E o que aconteceu? Depois de um tempo, esses espias retornaram, 10 deles falaram assim, ó, Moisés, não vai dar não. Os caras lá é muito forte, os caras lá é muito grande, a gente não vai conseguir acessar essa terra não. 2 caras falaram assim, ó, junta os trem aí e vão para cima. E pode falar uma coisa, esses 2 caras são lembrados até hoje, e é exatamente esses caras, Josué e Caleb. Por que você não lembra o nome dos outros 10? Aqueles 3 primeiros nomes, aqueles 4 nomes que eu citei lá no começo do vídeo, eles fazem parte desse grupo de 10 pessoas que se acovardaram, ficaram com medo, mas eles são muito grandes. Eles esqueceram que eles estavam diante de uma palavra de Deus. Deus falou assim, aquela terra é prometida, aquela terra é sua, eu tô dando para você essa terra. Então o acesso já estava dado por Deus, mas mesmo assim, 10 caras que tiveram uma missão de trazer uma mensagem, decidiram se acovardar. E 2 pessoas, somente 2 caras que acreditavam tanto na palavra e na promessa, eles tinham tanta coragem que eles entraram para a história. E o grande exemplo disso e o grande ensinamento disso é que o mundo, a história, o legado, a relevância, ela não tem espaço para quem é covarde. Você não tem coragem de sair da sua casa para pagar um aluguel. Você não tem coragem de sair da asa dos seus pais. Você não tem coragem de sair do seu emprego que você tanto detesta. Você não tem coragem de abandonar vícios que te levam para o buraco. Você não tem coragem de fazer nada. Você é um covarde. E sabe o que você quer? Coisas boas. Você exige bonança, você exige prosperidade, você exige coisas boas da vida, você exige amizades fodas, mas você não tem coragem de cortar amizades que te levam pra merda. Se você não tem coragem de cortar, dificilmente você vai ser um cara corajoso para adquirir amizades novas. Porque eu vou te falar uma coisa, um homem corajoso, e quando eu falo homem, eu digo na espécie, um homem corajoso, ele precisa de muito para ser parado. Para alguém parar ele, barrar ele de conquistar as coisas, ele precisa de muita coisa. E agora, para um covarde fazer barulho, ele precisa de pelo menos uns 10 mil. Junta uns 10 mil covardes e talvez eles ficam perigosos. Agora, um homem corajoso é um cara perigoso, porque esse cara que tem o mínimo de coragem, a dose insana de coragem e tem sede porque ele acredita, esse cara é perigoso, porque eu não duvido de nada do que esse cara é capaz de fazer. Eu não duvido de nada que esse cara pode conquistar. Eu sou a prova viva disso. E eu olho para as pessoas que eu convivo, que são bem-sucedidas, eu vejo na prática o quão esses caras foram corajosos e têm que tomar atitudes corajosas o dia inteiro. Porque o mundo inteiro, a sociedade, o sistema inteiro, ele nos cria e nos forma e nos forja para se acovardar. É o tempo inteiro, nossos pais censurando a gente desde pequeno, o nosso passado lá mandando lembranças. Você é covarde. Os professores que formaram a gente, você é covarde. O mundo inteiro, os tios, as tias, pastores, padres que participaram da nossa evolução, que viram a gente crescer, foram responsáveis por criar a gente dessa forma covarde. Só que tem um momento da sua vida onde você precisa parar de se ver como um covarde e parar de aceitar esse tipo de coisa. Eu era um cara que eu era mal amado, eu era um cara que aceitava migalha das pessoas, eu era um cara que aceitava que as pessoas comandassem a minha vida, eu era um cara que ouvia desaforo o tempo inteiro. E eu só fui prosperar, presta atenção, eu só fui crescer na vida quando eu deixei de ser um covarde e eu falei o seguinte, quem vai assumir as saídas da minha vida agora sou eu. Eu arrisquei tudo, mudei de cidade, dormi no carro porque eu não tinha onde dormir, tive dificuldade financeira, não passei fome porque eu era desenrolado, mas eu tive muita coragem para sair de casa e viver o que eu vivi. Resumo disso, hoje eu colho os frutos. Eu moro no meu próprio apartamento, eu moro na cidade onde eu sempre sonhei morar, hoje eu tenho tudo que eu quero, viajo a hora que eu quero, tenho dinheiro para fazer o que eu quiser da minha vida. E eu já falei desde o começo, eu não tô nem perto de onde eu quero chegar, mas eu tô muito
mais distante de onde eu comecei tudo isso, porque eu tive coragem para fazer o que precisa ser feito. E esse tema, ele é muito mais profundo do que somente o que eu posso falar para vocês nesse vídeo. E a coragem, ela não é ausência de medo. Isso seria até imprudência, porque o medo, ele é algo natural do ser humano. Inclusive, o medo, ele surge justamente para prevenir que a gente morra. O medo é natural. Agora, a verdadeira coragem é agir apesar do medo existir. É você fazer o que precisa ser feito, custe o que custar. Mesmo que você se endivide. E eu não tô falando pra você ser irresponsável e imprudente. Mesmo que você tenha que se ferrar durante um tempo, aceitar coisas, cara, esteja disposto. Tenha o coração disponível para isso. Porque só vai viver coisas grandes quem paga preços grandes. O que você vai viver no futuro é proporcional ao preço que você tá pagando hoje. Eu lembro que essa semana passada tinha um amigo meu que tava fudido, assim, ferrado, me pedindo ajuda. E ele não é um amigo, ele é um colega. Eu não tenho intimidade para eu ajudar ele, assim, e tal. E eu ofereci para ele o nosso treinamento, a nossa mentoria em grupo, que ela custa 25 mil reais. E esse cara tá fazendo 200, 300 mil por mês, ele não é um cara besta. Só que ele se afundou muito em dívida e mesmo tendo um faturamento alto, ele tava, sem grana. Não sem grana, mas sempre enforcado com contas a pagar e etc. E, cara, eu tinha solução para ele. Eu ofereci para ele a solução e ele, assim, pelo valor, ele decidiu pular fora. E eu respeito muito isso, mas a questão é que o maior medo dele foi gastar dinheiro. Eu vou fazer mais uma dívida. Ele distorceu toda a realidade e é justamente sobre isso. Quantas vezes a gente foi colocado, a gente pediu uma oportunidade, a gente é exposto a essa oportunidade e a gente não aceita ou não acessa a oportunidade por covardia e por medo. Agora, você tem medo de fazer algo com medo de quebrar financeiramente? Pensa comigo, se você hoje não faz alguma coisa por medo de perder dinheiro, por medo de faltar dinheiro, deixa eu te falar uma coisa, o dinheiro você faz de novo. Dinheiro você trabalha e conquista. Dinheiro você quebra hoje, você se levanta amanhã. Agora eu vou te falar uma coisa, tempo não se recupera. Tempo não tem como você comprar. E a cada dia que passa e você se acovarda, mais longe do seu sonho você tá. Você vai morrer, vai chegar no fim da sua vida, você vai olhar pra trás e falar assim, cara, como eu queria ter sido mais corajoso. E aí eu vou falar pra você, deve ser difícil chegar no fim da vida, olhar pra trás e falar assim, eu devia ter sido mais corajoso. Eu devia ter sido mais ousado. Eu devia ter saído daquele trabalho horrível. Por que eu trabalhei tantos anos da minha vida naquele lixo? Imagina chegar no fim da vida arrependido. Eu vou te falar, eu não quero fazer parte do grupo das pessoas que chegam no fim da vida arrependido do que não fez. Eu prefiro me arrepender do que eu fiz e aprender com isso e, colecionar experiências. E aqui também não tô falando sobre você ser um cara que faz tudo para provar coisas novas. Não, eu tô falando sobre, de fato, fazer aquilo que você acredita, que você é convicto. Agora, só tem um jeito de saber, de fato, como as coisas funcionam. É provando. Não tem como eu te falar que aquela teoria da caverna de Platão, né? O cara sai da caverna e vê o mundo, e ele descobre que o mundo é muito mais do que aquilo que eles viam durante anos, ele volta pra lá, ele conta pra galera, a galera não acredita. Você precisa viver isso, você precisa sair da caverna, você precisa sair dessa prisão e ver o mundo. Porque eu te falando que é legal, eu te falando que é bom, eu te falando que ser uma pessoa corajosa é boa, talvez não seja suficiente, você precisa provar isso. Se eu tiver errado, eu quero que você me fale, mas eu vou falar uma coisa pra você, eu aposto contigo que eu não tô errado. Eu tenho certeza que é isso que falta pra você, tomar atitude. Enquanto você tá aí com medo, acovardado, com medo de sair do seu emprego, com medo de fazer uma dívida, com medo de comprar o carro dos seus sonhos, com medo de comprar a casa dos seus sonhos, com medo de chegar naquela mulher linda que você admira, vou te falar uma coisa, vai chegar um cara mais feio que você, uma pessoa menos competente que você e vai fazer tudo o que você não fez e vai conquistar tudo aquilo que você queria ter conquistado. Sabe por quê? Porque você preferiu ficar na zona de conforto, você preferiu ficar com medo, você preferiu ficar com a certeza. E a coragem é justamente sobre a incerteza. A coragem é sobre aquilo que você não sabe. A coragem é sobre o total desconhecido. E eu não conheço uma pessoa na humanidade que foi relevante, que construiu coisas grandes, que não deu um passo de fé, que não teve um passo de coragem e que não assumiu o risco total do desconhecido. Eu faço uma aposta com você, se você me citar uma pessoa que criou algo relevante, que marcou história na humanidade e que não teve uma dose de coragem, não arriscou no desconhecido. Vai aprender com essas pessoas. Não vai aprender com o seu tio, com a sua tia que te dá conselho e não construiu nada. Não vai aprender com o seu amigo que nunca saiu da sua rua, nunca viajou, nunca andou de avião. O que é ambiente, o que é frequência, o que é acesso. Não ouve esses caras, não. Ouve pessoas que fizeram história. Ouve pessoas que chegaram perto de onde você quer chegar. E se essas pessoas não estão vindo para contar a história, vai ler a vida delas e entender o padrão. Eu tenho certeza que você está errado sobre isso. Meu único intuito com esse vídeo é te encorajar a ser uma pessoa mais corajosa. Eu te encorajar a ser uma pessoa mais ousada, porque Deus nos deu espírito de ousadia e não de covardia. E a partir do momento que você se acovarda, você não está só decepcionando a si mesmo, nem a sua família, você está decepcionando a Deus. E eu não quero ser um cara que vai chegar no fim da minha vida e descobrir que eu desagradei a Deus sendo um covarde. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de me seguir no Instagram, Bruno Guerra B, curtir esse vídeo, se inscrever no canal e comentar qual que é o
próximo tema que eu devo trazer. Espero que você não tenha se sentido ofendido, minha intenção foi te ajudar. E qualquer feedback eu levo em consideração, é só você comentar aqui. Tamo junto e até o próximo vídeo.